Pense em algo grande. Provavelmente você está pensando em algum objeto físico. Pode ser uma estátua, ou quem sabe uma montanha, quem sabe planetas, ou até mesmo galáxias. Mas e se nós quisermos pensar na maior coisa que existe? Será que ela tem uma natureza física, no sentido de existir mesmo no nosso universo? Essa é uma pergunta aberta. Mas isso não quer dizer que a nossa jornada acaba por aqui. Se quisermos pensar em coisas absurdamente enormes que não conseguimos nem imaginar, nós vamos ter que usar uma ferramenta importante, a matemática. Com a matemática nós podemos falar de coisas infinitamente grandes. E esse é o tema do vídeo de hoje, o infinito. Ou melhor, os infinitos. O conceito de infinito é interessante, porque nós estamos falando dele o tempo todo. De vez em quando nós imaginamos tempo infinito quando falamos do universo. Ou então dizemos que nós amamos alguém infinitamente. Ou quem sabe até simplesmente usamos o conceito de infinito para tudo aquilo que nós não conseguirmos ir além com as nossas palavras, que são bem limitadas. Nós usamos o infinito o tempo inteiro. Mas você sabe o que é o infinito? Sentem direito confortavelmente porque esse vídeo vai fundo. Eu vou começar com um exercício de regressão. Para que qualquer coisa exista, é preciso que alguma outra coisa tenha existido antes. Você existe porque os seus pais existem. E eles existem porque os seus avós existem. E os seus avós existem porque os seus bisavós existiram e assim vai. Pulando algumas gerações, nós podemos chegar a um ponto da sua linha genealógica onde quem gerou toda a sua família nem mesmo é da mesma espécie que você. Essa regressão é como uma cadeia de dependências em que sempre existe alguma coisa antes. Mas a questão é, até onde é possível estender essa regressão? Tipo, a gente pode infinitamente ou onde ela acaba? Será que antes de qualquer coisa existir, existia algo? Eu sei que essa parece ser uma pergunta sem sentido, mas só porque nós perdemos a noção do que existir significa. Eu falei que esse vídeo ia fundo. Uma dentre muitas das possíveis interpretações de existir é simplesmente acabar com a noção de tempo. Nós vamos abandonar qualquer conceito como um antes e um depois. Nós vamos ficar apenas com o eterno presente, uma constante. Usando essa interpretação, o universo sempre existiu. Ele nunca foi e ele nunca será. Ele apenas é. Mas se essa interpretação estiver errada, então nós deveríamos buscar por uma espécie de fundo, sabe? Um primeiro e um último momento. Aquilo que sustenta tudo que existe e aquilo que vai encerrar tudo que foi. E isso é bastante problemático. Uma regressão desse nível é tão longa que ela possivelmente chega a ser infinita. E aí fica cada vez mais difícil de ver e entender como que as coisas estão relacionadas. É assim que as pessoas se sentem assistindo Dark, por exemplo. Por exemplo, o nascimento dos seus pais parece ter impactado a sua vida muito mais do que o nascimento do planeta Terra, apesar de ambos serem necessários para sua existência. O elo entre esses dois fatos possuem forças diferentes, e quanto mais distantes os fatos são, mais fraco o elo se torna. A coisa fica ainda mais estranha caso esse elo se prolongue infinitamente. Nesse caso, por mais que a gente procure o início de tudo, é simplesmente impossível de encontrar. E isso vem da própria definição de infinito, que é aquilo que não acaba, não tem um fim, não tem um último elemento. E esse é o problema da regressão infinita, em que a resposta ou justificativa para um problema nunca é de fato alcançada. Nós só prolongamos ela infinitamente. Pronto, agora que você já sabe o que é uma regressão infinita, eu posso perguntar: o quão grande o infinito pode ser? E não, eu já adianto que infinito não é uma resposta. Para saber o quão grande alguma coisa é, nós precisamos medir essa coisa. Mas como que nós podemos medir o infinito? Antes de responder isso, eu gostaria de agradecer a Alura por ter feito esse vídeo em parceria comigo. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil e nela você pode aprender desde programação até edição de vídeos como esse do Ciência Todo Dia. São mais de 1.408 cursos para você aprender coisas novas e quem sabe até conseguir um upgrade na sua carreira ou uma posição melhor no mercado de trabalho. E todos esses cursos estão disponíveis com apenas uma assinatura. E a coisa só fica melhor, porque eles foram legais e fizeram um desconto especial para quem usar o QR Code aparecendo na tela ou o link na descrição, alura.tv/ciência todo dia. Então não espere para aprender algo novo, porque vocês não têm tempo infinito. E falando em infinito, como que nós podemos medir algo infinito? Nós usamos réguas ou trenas para medir os objetos do mundo, termômetro para medir temperaturas, contadores Geiger para medir radiação e matemática para medir o infinito. E assim como para medir 30 centímetros nós precisamos apenas ter bem definido o que é 1 centímetro, nós vamos começar a medir o infinito usando números. Então, o que são números? Existem muitos tipos de números e eles são usados por nós o tempo todo.
Se eu quiser contar o número de pessoas nessa sala comigo, eu vou dizer que são 3 pessoas aqui nessa sala comigo. Diz oi, pessoal. Oi. E essas pessoas constituem um conjunto. O conjunto de pessoas que estão nessa sala comigo. Se eu quiser contar o número de rinocerontes nessa sala, eu vou contar apenas um rinoceronte. Os números 3 e 1 representam o tamanho dos conjuntos. 3 é o tamanho do conjunto de pessoas e 1 é o tamanho do conjunto de rinocerontes. O tamanho dos conjuntos tem um nome especial, que é cardinalidade. 3 é a cardinalidade do conjunto de pessoas nessa sala. Essas coleções de objetos, como pessoas ou rinocerontes, podem ser vistas como conjuntos matemáticos. E eles podem ser conjuntos vazios, pequenos, com 1, 2 ou 3 elementos, grandiosos, com milhões ou até bilhões, ou até infinitos. Um exemplo de conjunto infinito é o dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 190, 45 mil, 8 bilhões e assim vai. Não existe um último número natural. E essa propriedade de não ter um último número é uma forma de definir um conjunto infinito. E são os números do conjunto dos naturais que nós usamos para contar as coisas do mundo. O tanto de amigos que eu tenho, 0, a população mundial, 8 bilhões. Nós estamos usando o conjunto dos números naturais para contar. Mas será que também existe um número que conte quantos números um conjunto tem? Eu falei que esse vídeo ia fundo. Isso é, um número com tamanho infinito, capaz de contar indefinidamente. Nós vamos fazer um experimento para tentar medir o tamanho de todos os números naturais e tentar encontrar um número infinito assim. Imagine que você seja responsável por organizar uma festa dos números naturais e dos números pares. Para poder fazer as duplas de dança, você pede para que esses 2 grupos façam uma fila. De um lado, nós temos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Do outro, nós temos os números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então você junta o 0 com o 0, o 1 com o 2, o 2 com o 4, o 3 com o 6, o 4 com o 8 e assim por diante. A pergunta é, você consegue fazer uma dupla com todos os números? Tenta responder aqui nos comentários. É sério, a gente volta em 5, 4, responde. A resposta é que sim. Você consegue. Você talvez tenha respondido que o tamanho do conjunto dos pares é menor, já que intuitivamente ele parece ser metade do total, mas o infinito não é intuitivo. Nesse caso, os números pares são parte dos números naturais, mas possuem o mesmo tamanho, a mesma cardinalidade. Se eu conseguir juntar os 2 grupos de números formando uma dupla com cada um deles, então ninguém vai ficar sem dupla. Todos vão estar conectados em pares. Ou seja, se eu consigo ligar todo e cada número de um conjunto a outro conjunto, eu tenho uma correspondência 1 a 1. E nós chamamos isso de função bijetora. Caso exista essa correspondência entre cada e todos os elementos entre 2 conjuntos, eu posso concluir que eles possuem o mesmo tamanho, a mesma cardinalidade. É isso que aconteceu na festa dos naturais e pares. Como ambos os grupos são infinitos, não existe um último número que sobra. Todos estão conectados. Existe uma função que liga todo e cada número dos números naturais a um número dos naturais pares. De outra forma, os infinitos números naturais conseguem contar os infinitos números pares. Ou seja, o infinito natural é uma cardinalidade, ele conta algo. E é por isso que esse infinito é um número infinito bem especial na matemática. Nós temos até um nome especial para o tamanho dele, Aleph Zero. Aleph Zero é o tamanho de todos os conjuntos infinitos contáveis que possuem uma correspondência 1 a 1 com os naturais e é o menor infinito que nós conhecemos. Calma que eu ainda não cheguei na parte do vídeo em que alguns infinitos são maiores do que outros, a gente mal começou. Esse é o paradoxo de Galileu. Quando se trata de infinitos, nem sempre o todo é maior do que as partes. Só que o Aleph Zero é diferente de qualquer ideia de número finito que nós temos. Se eu tentar adicionar 1, eu continuo tendo Aleph Zero como resultado. Da mesma forma, se eu tentar somar Aleph Zero com Aleph Zero, eu continuo com Aleph Zero. As operações normais de soma, subtração, multiplicação e divisão deixam de valer. Por isso, nós precisamos de uma forma de diferenciar os números normais. Nós precisamos colocar ordem nas coisas, literalmente. Para saber o que vem antes e o que vem depois, nós vamos ordenar os números usando ordinais. Ordinais indicam a ordem de número, qual vem antes e qual vem depois, o primeiro, o segundo, o terceiro. Nós vamos voltar para a festa dos números naturais. Imagine que você esteja esperando sua vez na fila do banheiro e, para passar o tempo, você começa a contar o número de pessoas na fila. Se a fila for finita, com um número finito de humanos ou
números, então a ordinalidade de todas as pessoas na fila vai ser igual à sua cardinalidade. Ou seja, se a última pessoa da fila estiver na 25ª posição, então o tamanho do conjunto de pessoas da fila também é 25. Mas essa festa pode ficar um pouco estranha. E a fila do banheiro pode ser infinita. Então, por favor, apertem os cintos porque nós agora vamos sair do território dos números finitos e ir para o território dos números infinitos. Existem muitos infinitos, alguns maiores do que outros, alguns do mesmo tamanho, mas todos possuem uma ordem diferente. Para representar a ordinalidade desses conjuntos infinitos, nós vamos usar a letra grega ômega. Então, o primeiro ordinal infinito é ômega e corresponde à ordem do cardinal, Aleph zero. A diferença entre ômega e Aleph zero é a seguinte: Aleph zero representa quantidades totais. É como dizer que existem Aleph zero números naturais. O Aleph é um cardinal, por mais estranho que isso soe. Já o ômega é um número que representa a ordem. Não existe um último número natural, mas existe um primeiro número maior do que todos os números naturais, que é o ômega. Assim como 1 é o primeiro número e 10 é o décimo, número ômega é o infinitésimo número. E o que vem depois do infinitésimo número? Bom, exatamente, infinitésimo primeiro número, ou ômega mais 1. Depois, o infinitésimo segundo número, que é o ômega mais 2. E assim por diante. Agora para a parte estranha. Não faz sentido dizer que ômega é menor do que ômega mais 1. Eles apenas possuem ordens diferentes. Ou seja, quando estamos falando de números infinitos, infinitos diferentes podem ser do mesmo tamanho. E isso pode parecer absurdo, mas faz todo sentido se você pensar mais um pouco. O conjunto dos números pares é diferente do conjunto dos números ímpares, mas eles têm o mesmo tamanho. Ômega mais 1 só vem depois de ômega. Mas os dois têm o mesmo tamanho, que é Aleph zero. Aleph zero representa o tamanho e ômega representa a ordem. É como se você estivesse numa fila com pessoas da mesma altura que você. Nenhuma delas é maior ou menor do que você, mas vocês ocupam posições diferentes nessa fila. Nós podemos seguir contando infinitos. Ômega mais 1, ômega mais 2, ômega mais ômega, que é infinito vezes 2. Nós podemos ainda contar o ômega infinitas vezes, ou ainda colocar o ômega elevado a ômega. Mas todos esses infinitos ômegas diferentes possuem o mesmo tamanho, a mesma cardinalidade, que é justamente Aleph zero. Ok, mas então se somar, multiplicar e elevar infinitos não é o suficiente para criar um infinito maior do que Aleph zero, como que a gente faz isso? Nós precisamos encontrar algo que não pode ser contado pelos infinitos números naturais que existem. Algo que não cabe dentro do infinito, que é Aleph zero. E para isso nós só precisamos provar que não existe uma correspondência 1 a 1 entre os elementos dos dois conjuntos. Isso significa que um dos conjuntos vai ter pelo menos um elemento sem par. E se você falasse isso para um matemático no século XIV, ele provavelmente ia bater em você. Pensar em infinito nessa época era meio que visto como besteira. Foi só no fim do século XIV que os matemáticos tiveram coragem de olhar para o infinito e falar: nós vamos fazer contas com você. E um matemático em especial fez isso melhor do que todos na época. O nome dele era George Cantor, e ele nos deu a ferramenta para mostrar que existe sim algo maior do que o infinito dos números naturais. Ou seja, existe algo maior do que os números naturais. E esse é o conjunto dos números reais entre 0 e 1. Números como 1 meio, 1 quarto, 0,7, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e todos os números que são escritos como 0, vírgula e algum outro número atrás. Parem e pensem no que eu vou falar agora porque é importante. Existem mais números entre 0 e 1 do que os infinitos números naturais. E se você não acredita em mim, eu vou mostrar isso usando o que o Cantor chamou de argumento da diagonalização. A ideia dele foi colocar os números naturais e os números reais em correspondência. E caso todos os números tenham pares, então os dois conjuntos devem ter o mesmo tamanho. Caso contrário, o lado que fica com o membro sobrando é maior. Faz sentido. Então tudo que nós precisamos fazer é colocar os dois conjuntos lado a lado e descobrir se o maior deles vai ser os dos naturais ou dos reais. Então nós vamos mostrar isso da seguinte forma. Imagine que exista sim uma lista entre todos os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, e todos os números reais, 0,1, 0,11, 0,111 e assim por diante. Isso quer dizer que para cada número natural existe um número real. Nós vamos montar uma lista ordenada de números reais. Por exemplo, para o número 1, o número real é, vamos supor, 0,1. Para o número 2 é 0,5. Para o número 3 é 0,321. E para o número 31.415 é 1 dividido por π. Essa é uma lista de infinitos números reais, que tem o mesmo tamanho dos números naturais.
Isso significa que existe um primeiro número natural e um segundo número natural e um terceiro e assim por diante. Agora nós precisamos mostrar que existe um número real entre 0 e 1 fora dessa lista. Então, de um lado nós vamos colocar os números naturais e do outro nós vamos colocar o intervalo entre 0 e 1 dos números reais, em forma decimal. A lista seria assim: cada número natural corresponde a um número real qualquer entre 0 e 1. Por exemplo, 1 está para 0,5945, 2 está para 0,07 e, continuando isso, todos os números reais estariam mapeados, certo? Errado! Nós vamos construir um número que vai estar fora dessa lista infinita. Se nós conseguirmos construir um número que seja diferente de todos os infinitos números da nossa lista, então nós provamos que o intervalo de 0 a 1 é maior do que o conjunto dos naturais. Isso porque nós vamos encontrar um número que está fora da lista que compara os naturais e os reais. Nós estamos provando que mesmo essa lista sendo infinita, sempre existe um número fora dela. E nós vamos chamar esse número extra de D. E para construir D, nós vamos fazer o seguinte: para o primeiro dígito de D, eu vou pegar o primeiro dígito da primeira linha e mudar ele por 1, que nesse caso é 5, que vira 6. Agora D é diferente do primeiro número da lista de reais. Para o segundo dígito do segundo número, nós vamos mudar ele também por 1. Nesse caso é 7, e o dígito vira um 8 no nosso número D. Agora D é diferente do segundo número da lista de reais. Se nós fizermos o mesmo para o terceiro número e o dígito mudando de 8 para 9, então agora D é diferente do terceiro número da lista. No quarto dígito do quarto número, mudamos o 9 para um 0, e agora D é diferente desse quarto número também. Cada dígito de D é um dígito de um número diferente da lista mudado por 1. Ou seja, D é diferente de todos os números da nossa lista em pelo menos um dígito. D é diferente do primeiro número da nossa tabela, pelo menos no primeiro dígito. Diferente do segundo número, pelo menos no segundo dígito. Diferente do quinto número, pelo menos no quinto dígito. Diferente do número 15.321 pelo dígito 15.321 e assim por diante. Dessa forma, D é diferente de todos os números dessa lista, que é infinita. Isso significa que existe um número real fora da nossa tabela, um número que não consegue ser mapeado pelos números naturais, um número solitário, sem par. Isso faz com que o conjunto dos reais seja incontável, ou seja, como se nós quiséssemos contar o número de estrelas no céu usando apenas os dedos da nossa mão. Não dá. De forma parecida, não é possível contar os reais usando os infinitos números naturais. De outra forma, não é possível escolher o primeiro número real nem um segundo. Contar coisas é alinhar elas com os números naturais, mas nós provamos que essa ordem é pequena demais para os reais. Logo, o intervalo de 0 a 1 do conjunto dos números reais é maior do que o conjunto inteiro dos números naturais. Você consegue imaginar o quão grande o conjunto dos números reais é? A moral de tudo isso é: ambos os conjuntos são infinitos, mas eles possuem tamanhos diferentes. Ok, podem voltar a respirar porque a parte difícil já foi. Tudo isso pode soar bastante contraintuitivo, mas saber como criar e provar que existem infinitos maiores do que outros nos ajudou a entender melhor a natureza do infinito. Nós vimos que é possível construir infinitos usando conjuntos e algumas operações matemáticas. Ou seja, nós construímos de baixo para cima, usando apenas aquilo que nós já tínhamos. E assim nós conseguimos criar conjuntos gigantescos que passam a ficar ridiculamente enormes. Mas até onde nós podemos aumentar? A primeira grande ruptura que nós tivemos foi entre os números finitos e infinitos. Nós criamos um vale entre os dois e batizamos o primeiro inteiro de Aleph Zero. Nós dividimos dois mundos. No mundo dos infinitos, nós descobrimos que existem alguns maiores do que outros. E então nós partimos numa busca por infinitos cada vez maiores, até que nós atingimos um limite das nossas ferramentas. Esse é o fim? Para alguns, sim. Para outros, a solução é criar novas leis para o mundo dos infinitos. Nós vamos chamar essas leis de axiomas. A partir desses axiomas, nós podemos postular a existência de novos tipos de infinitos. No entanto, essa é uma estratégia um tanto autoritária, já que não tem como construir esses novos infinitos apenas dizer que eles existem. Axiomas são afirmações que devemos assumir como verdadeiras de antemão, ainda que nós não consigamos provar que elas sejam mesmo verdadeiras. Elas são praticamente inquestionáveis. Mas criar novos axiomas não é uma tarefa fácil e justificar o seu uso é ainda mais difícil. E por isso muitas pessoas simplesmente rejeitam o uso dessa nova estratégia. Porque se nós fizermos mau uso desse poder, é possível que a matemática se depare com a sua maior inimiga: contradições. O infinito pode ser fascinante e incrivelmente útil, mas ele também pode ser perigoso e sem sentido. Chega um ponto nessa história toda que nós precisamos decidir onde e como parar. Essa é uma liberdade que nós temos e, ao mesmo tempo, uma escolha bastante difícil. Ou ainda, nas palavras de George Cantor, a essência da matemática está na sua liberdade.
Eu gostaria que esse vídeo fosse infinito, mas eu vou poupar vocês disso. Muito obrigado e até a próxima.